Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, não esqueça de clicar no like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Pessoal, estou concorrendo ao prêmio IBEST. Já estou lá no top 10, então entra lá pelo meu Instagram, deve ter aqui também na descrição do vídeo aqui o link para vocês darem o seu voto e quem sabe eu chegue lá no top 3. Então, vamos lá então, sem mais delongas, a primeira pergunta. Professor Cobori, parabéns pela sua generosidade em transmitir seu conhecimento gratuitamente. Sendo bem direto, a Faria Lima está envolvida realmente nos crimes desta mega operação que foi deflagrada na quinta-feira? Lucas, de Recife, Pernambuco. Bem, Lucas, vamos lá. Pergunta realmente bem direta, né? Teve uma, para quem não tá ligado, muito difícil alguém não tá ligado nisso aí, mas teve uma mega operação, a maior operação, né? Contra organizações criminosas no Brasil, foi deflagrada na quinta-feira, né? E teve lá, as manchetes, foi lá a ligação do PCC com a Faria Lima, né? Porque parece que tinha vários esquemas ali dessa organização criminosa, PCC, com adulteração de combustível, né? Eles estavam, parece, fazendo a cadeia toda, desde a importação, né? A distribuição e até ali no consumidor final, inclusive com a adulteração e várias outras operações ilícitas. E esse dinheiro parece que estava sendo lavado, né? Através, pelas notícias ali de alguns fintechs e acabou chegando a operação também fisicamente ali, né? Vários agentes, né? Várias corporações ali da Polícia Federal fazendo essas buscas e apreensões ali em endereços nobres aqui da capital paulista, na Faria Lima. Envolvidos aí alguns gestoras de fundos de investimentos, né? Então, a manchete, obviamente, ficou ali como o PCC com a ligação da Faria Lima. Então, vamos ser bem... Sabe que aqui eu sempre dou minha opinião sincera, mas de forma responsável e séria, né? Pelo que foi apurado e pelo que eu vi, né, nessa operação, eles estavam utilizando fintechs em várias camadas, né, já que as fintechs, e aí eu vou fazer a minha crítica no final, né, ela não tem a mesma regulação que os bancos, que todas as outras instituições financeiras, uma regulação mais rigorosa, né, uma fiscalização mais rigorosa, então era possível você enviar dinheiro para essas fintechs e algumas fintechs ali, não necessariamente ela acreditava ali no seu nome, José, João, Maria, ficava tudo numa conta só, que tipo uma conta única ali, ela não era obrigada, né, a informar isso aí para o Banco Central, não tinha essa fiscalização, para o COAF, né, como tem os bancos comerciais, você faz uma operação hoje acima de R$ 10.000, você tem que informar, né, essa operação, quando a gente vai lá e faz, você tem que assinar lá e os bancos que você é cliente tem que informar isso aí para as autoridades competentes. E as fintechs não têm essa obrigação. Então, o dinheiro entrava na fintech, ficava ali tudo como se fosse num bolsão, né? Todo o dinheiro que entrava de várias fontes ficava como se fosse numa conta única ali. E aí eles criaram várias camadas, né? Parece que as fintechs eram até criadas pelo próprio PCC, né? E aí esse dinheiro era enviado para uma outra fintech que fazia a mesma coisa, que enviava para outra fintech que fazia a mesma coisa, e depois essa fintech, em nome dela, ela investia em alguns fundos de investimento, fundos exclusivos, né, fundos fechados, não é esses fundos da forma que a gente conhece, que é aberto para todos os investidores, eram fundos exclusivos, né, de muitos deles de um só cliente, para fazer os investimentos, e aí esses investimentos eles compravam, como qualquer fundo, compraram vários imóveis, né, compravam carros, comprou parece até um porto, né, comprava também ações, títulos de renda fixa, investimentos normais. E aí foi deflagrada essa operação e foi feita toda essa mega operação aí de busca e apreensão nesses endereços na Faria Lima, obviamente. As manchetes iam noticiar dessa forma, né? A ligação do PCC com a Faria Lima.
mas, novamente, sendo responsável e correto. É óbvio que alguns desses fundos, eles deveriam ter um compliance ali mais, sei lá, tá lá, fintech XPTO é o cliente único desse fundo exclusivo e movimentou bilhões. Devia ter alguma forma de um compliance, né, dessas gestoras aí, de saber a origem, né, dessas empresas, a origem dessas fintechs e a origem desse dinheiro. Tem como fazer isso? Tem, né? Mas provar que eles estavam envolvidos e eles sabiam que era, não sei, pode ser por negligência, por irresponsabilidade ou realmente por má fé, por envolvimento. Então, até que se prove o contrário, no Brasil a gente ainda tem o que a gente chama de presunção de inocência, né? Mas o que fica a lição, né, disso tudo que aconteceu é que as fintechs precisam ser reguladas. E aí o que veio à tona junto com essa notícia é justamente quando a Receita Federal, já sabendo, né, que essas fintechs deveriam ter o mesmo rigor da fiscalização que tem em todas as outras instituições financeiras, ela tentou passar essa regulamentação lá e foi aquele festival de fake news, né, patrocinada aí por deputados, né, da extrema-direita, extremamente irresponsáveis, né? Vídeos aí que deu 300 milhões de visualizações, né, de fake news, distribuídas, muito bem produzidas, né, e distribuídas, tentando atrelar essa regulamentação da Receita Federal com cobrança de imposto sobre PIX, ou seja, tudo quanto é tipo de mentiras que foi bombardeado justamente para tentar minar, né, politicamente o governo. E aí, no auge dessas mentiras, como não estavam tendo o governo, né, e a Receita Federal não teve uma comunicação eficiente para tentar desmontar essas fake news, eles acabaram voltando atrás nessa regulamentação. Então, essa regulamentação era justamente para evitar o que o crime organizado estava fazendo, né? Então, fica aí essa crítica a essa irresponsabilidade desses políticos que fazem essa manipulação de informações, né? Esse falseamento de informações única e exclusivamente com objetivos políticos, né, de forma irresponsável, que de alguma forma colaborou, né, com o crime organizado para eles continuarem utilizando essas fintechs sem essa regulamentação, sem esse regramento, né, que poderia ter evitado tudo isso aí. Então, acho que a lição que a gente tira disso tudo é isso. Agora, a Faria Lima estava envolvida, a gente não pode generalizar. Teve algumas gestoras que tinham, né, movimentavam esses fundos, vai ser investigado se eles tiveram envolvimento ou não. A gente não pode dizer que a Faria Lima estava envolvida nisso, de forma nenhuma, né? A gente sabe que em todos os meios, em todas as empresas de qualquer segmento, de qualquer setor, você vai ter lá uma ou outra empresa que comete irregularidades e você não pode generalizar. Então, isso não era uma coisa que a Faria Lima estava conivente, a Faria Lima estava fazendo isso deliberadamente, dessa forma, né, cometendo essas fraudes aí, esses crimes. Então, as empresas que estavam envolvidas estão sendo investigadas. Se provar o envolvimento delas, são essas empresas que serão punidas, né? Ele não pode generalizar que todas as empresas da Faria Lima estaria fazendo isso. Mas a grande lição é que de centenas de fintechs que existem, né, elas foram importantes, né, para essa popularização e essa bancarização da maior parte das pessoas que eram desbancarizadas, justamente porque elas não movimentam tanto dinheiro, elas não tinham essa regulamentação. Mas a Receita Federal já prevendo, né, que esse negócio não teria controle, porque não tinha nenhum limite, falou, se você movimentar X milhões, X bilhões, você vai ter que começar a informar. Não, isso não existia, então ficou muito aberto, né? A fintech pode movimentar 10 mil reais, como pode movimentar 10 bilhões. Elas estavam sobre a mesma ausência de regulamentação. E era exatamente essa regulamentação que a Receita queria passar e que não conseguiu devido a essa divulgação de fake news, né, patrocinadas aí por deputados que produziram vídeos muito bem produzidos, né, para disseminar essa desinformação, essas mentiras, que acabou fazendo com que essa regulamentação não entrasse em vigor. Então, acho que o grande culpado nessa história toda, se a gente ver, é essa irresponsabilidade, né? E aí, nós, enquanto eleitores, a gente tem que estar atento da responsabilidade nossa também, quando a gente coloca políticos ali para fazer esse tipo de irresponsabilidade, né? Até de molecagem que é feita, a gente vê diariamente no Congresso Nacional, políticos que deveriam estar ali pensando em como melhorar a situação do país, como melhorar a situação da sociedade, como propor ali projetos de lei
para que a gente evolua enquanto nação, e eles simplesmente ficam lá fazendo essas lacrações, né? Divulgando mentiras, e não trabalha, não faz o papel do que deveria ser feito de um político. Então, a grande lição acho que é essa. E, coincidentemente, eu estava até lembrando aqui, eu fiz lá no Critique, eu fui convidado para ser co-host, em que a gente conversou com o doutor Valfrido Vardi, um advogado reconhecidíssimo, respeitadíssimo, por quem eu tenho uma grande admiração. E o assunto que a gente estava tratando lá era justamente isso, né? Sobre o crime organizado e esses tentáculos que o crime organizado começa a tentar ter, não só nas coisas ilícitas, mas também no mundo real, nas coisas lícitas, né? E nessa operação aí ficou claro, né, que eles já estão aí dentro da economia real, pegando o dinheiro ilícito e operando dentro do mundo das coisas lícitas. E esse era o grande perigo, a gente até conversou bastante sobre isso. E o Valfrido até comentou que num artigo ele tinha proposto, vou até pedir para pôr aqui no link aqui, essa entrevista lá no Critique, ele tinha até proposto a criação, a gente estava justamente falando dessa dificuldade de articulação, né, de todas as forças de segurança, forças de investigação, para tentar evitar essa entrada do crime organizado na economia real. E nesse artigo ele até propõe que fosse criada, né, uma agência nacional aí, antimáfia, né, que tivesse uma regulamentação específica, né, uma força específica para atuar especificamente contra o crime organizado, mas contra o crime organizado não nesse modelo que foi feito com a Lava Jato, né, mas num modelo específico, entendendo aí crime organizado como máfia mesmo, que é o que exatamente a forma que o PCC atua, que essas organizações criminosas atuam, né. Então, se a gente vê lá, exatamente a proposta dele era justamente para a gente ter mais eficácia no combate a esse tipo de infiltração do crime organizado na sociedade, na vida real, na economia real e nas coisas lícitas. Então, vou colocar aqui na descrição. Eu acho que vale a pena vocês escutarem aí, que parece até que era uma premonição, né, do que estava acontecendo aí. Ok, vamos aqui então à próxima pergunta. Olá, professor Cobori. Me chamo Jéssica Rego, escrevo de Fortaleza, Ceará. Acompanho o seu canal e aprendo bastante com o conteúdo. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Recentemente estive pesquisando sobre o Pix Garantido e em um dos vídeos que assisti, o comunicador chamou atenção para a questão da digitalização do dinheiro e levantou a hipótese de uma possível tomada, como aconteceu com a poupança na era Collor. Minha pergunta é: até que ponto esse receio faz sentido? Quais seriam de fato os riscos da digitalização do dinheiro em um cenário de autoritarismo? Muito obrigada pela atenção e por todo o trabalho de educação financeira que você realiza. Bem, vamos lá, Jéssica de Fortaleza, Ceará. Vou até aproveitar isso aqui, porque veio muita pergunta também sobre o Drex, né? Você está fazendo aqui sobre o Pix Garantido. Mas a grande pergunta sua do Pix, e por isso que eu vou atrelar aqui ao Drex, é que é esse medo exatamente que todo mundo fica tentando colocar no medo de um confisco do dinheiro, já que o dinheiro é digital, só é uma grande novidade, né? Você vai conseguir parcelar no Pix com a taxa de juros bem menor. Vai ser como se fosse um cartão de crédito, né? E me parece que a regulamentação você, sei lá, comprou lá R$1.000, dividiu em 10 de 100. Apesar de você não ter esse 100, o seu banco vai ter alguma regulamentação que o banco é como se ele estivesse te dando um crédito ali antecipado, sem você ter o dinheiro na conta, já que você está parcelando. Obviamente vai ter uma avaliação de crédito da sua renda, né, do fluxo que você tem na sua conta corrente. E aí você vai, em vez de parcelar no cartão, você vai poder parcelar no Pix lá. Comprou 1.000, dividiu em 10, vai ter uma taxa de juros bem menor do que o seu cartão de crédito. Mas o banco vai cobrar uma pequena taxa de juros e vai garantir para aquela loja da qual você está comprando que você vai pagar essas parcelas. E aí vai ser uma coisa entre você e o banco, assim como entre você e o cartão de crédito. E na data lá que for debitar essa prestação, você tem que ter lá os seus R$100. Né? Se você não tiver, obviamente o banco já vai ter pago isso para a loja e ele vai cobrar de você os juros se você não tiver esse dinheiro na sua conta. Quando você tenha, vai ser quitado. E essa regulamentação que eles estão colocando aí nesse Pix parcelado, Pix garantido, né? E aí o seu grande medo isso não vai abrir um precedente para confisco de poupança, como na era Collor? Não faz o menor sentido esse tipo. E, na realidade, assim, você pegar 99% dos canais de
de coaches, né, de finanças aqui, de educação financeira, todos eles têm esse mesmo discurso da liberdade, né? Não, e onde vai ficar? Por isso que eu vou incluir o Drex, porque o Drex é a mesma coisa, a moeda digital do Banco Central. O presidente do Banco Central já foi num evento, se não me engano, no Rio de Janeiro, já explicou lá que não, primeiro não vai ser dessa forma que estava sendo falado, né? Que seria o Drex, que é a emissão da moeda digital direto do Banco Central para nós, né? Ainda vai ter o intermediário do banco e não vai ser a emissão da moeda digital ainda, vai ser uma espécie de tokenização, né? Na realidade, é uma garantia ali de liquidação rápida financeira por essa tecnologia, a princípio de gravames, né? O que é gravames? É quando você compra um carro lá financiado, aquele carro ele é alienado à instituição que financiou para você. E hoje tem todo uma burocracia um pouco mais complexa para você baixar esse gravame, né? Então você pagou lá, acabou de pagar o carro, você tem que todo um processo para você tirar aquela informação de alienação fiduciária do seu documento. Isso vai ser automático, né? Com essa tokenização desses gravames, né? Assim como vai ser com imóveis, né? Não vai ter mais toda. Na verdade, eu até participei muito disso quando eu fui presidente de uma empresa, que inclusive é que me deu esse problema, né? Desses gravames aí e também no mercado imobiliário, que eu também tinha um projeto sobre isso. Então, e aí a preocupação desses coaches que eles ficam, né, transmitindo esse terror, no Drex é a mesma coisa, mas é uma moeda digital que agora o banco, o Estado vai saber quanto dinheiro você tem, para onde está indo o seu dinheiro, como que você está gastando, e sempre esse discurso, né, do autoritarismo, do Estado está te vigiando, de você não ter mais liberdade. Eu não sei por que as pessoas têm essa preocupação, né? Não faz o menor sentido esse tipo de preocupação, a menos que a pessoa esteja fazendo alguma coisa errada, né? Então, qual que é o problema o José tem 100 mil reais. Qual a diferença de eu ter 100 mil reais em dinheiro, em papel moeda, tá na minha conta depositada, ou se é uma moeda digital? Se eu não estou fazendo nada de irregular, acho que não tem problema nenhum, né? Então, talvez as pessoas que têm muito essa preocupação é porque tem alguma coisa a esconder. E o dinheiro digital, na realidade, vai ter um controle maior, justamente por isso, né? Porque ainda é possível você fazer, a gente estava falando até na pergunta anterior, várias operações ilícitas, porque você faz em dinheiro, né? Por que essas pessoas que cometem esses crimes, né, gostam de fazer as transações em dinheiro vivo e não transfere, não está na conta, não transfere, tudo em dinheiro vivo? Porque justamente é uma forma de esconder a origem do dinheiro, né? Então, você receber um dinheiro aqui de forma ilícita, você mantém ele em dinheiro, não deposita na sua conta, justamente para você, digamos assim, não oficializar aquele crime que você está fazendo, né? A partir do momento que você deposita na sua conta, você tem que falar, pô, de onde surgiu 100 mil? Tem que ter origem o dinheiro, né? Então, por isso, ainda o crime ainda usa muito esse negócio do dinheiro vivo. Você vê essas operações, pega todo mundo com dinheiro vivo, né? Nessa mega operação, vocês viram que eles já estavam lavando, já estavam no sistema financeiro, né? Por isso, essa notícia do PCC, né, se infiltrou nas Faria Lima, não. Que era uma forma deles lavarem e colocar o dinheiro no sistema financeiro. E utilizavam todas essas camadas, como eu expliquei na pergunta anterior, via fintechs e fundos exclusivos, né? Então, o dinheiro estava ali registrado, mas tinha todo um processo ali de lavar a origem desse dinheiro ilícito. Então, exatamente essa preocupação, né? As pessoas que fazem coisas erradas e guardam dinheiro vivo vão ter algum tipo de problema quando não existir mais o papel moeda, né? Todo o dinheiro for digital, então ele vai estar registrado em algum lugar. Então, não sei por que essa preocupação, né? Talvez, como eu falo, a pessoa fica preocupada com isso porque não tem como declarar a origem do dinheiro, né? Se você ganhou dinheiro honestamente, né? A grande maioria da população, né? Eu e vocês, possivelmente não tem dinheiro vivo em casa, tem o dinheiro sempre depositado na sua conta. Qual a diferença do Drex, né, para a situação atual? A menos que você, novamente, tenha preocupação em declarar a origem do seu dinheiro e você tem que manter ele, o papel moeda, o dinheiro vivo, né? Papel moeda em casa. Aí você realmente precisa ficar preocupado. Quem não deve, como diz, como quem não deve, não teme, né? Então, é muito terror, tá, Jéssica? Que o pessoal fica colocando esse negócio do Pix, do Drex, é até infantil, né? Você assistir esses vídeos, né, desses coaches aí de finanças falando sobre isso, e é sempre o mesmo discurso, né? Oh, o Estado agora vai saber quanto dinheiro você tem, o Estado vai te vigiar, você vai perder sua liberdade, né? Faz o menor sentido. Se o governo quiser fazer, como é o seu medo,
como na era Collor, vai confiscar em qualquer situação, né? Não vai ser porque tem o Pix ou tem o Drex que isso vai mudar. Então, acho que essa não é a grande preocupação, tá ok, Jéssica? Essa é a minha opinião. Vamos aqui, então, à próxima pergunta. Cobori, parabéns pelo seu trabalho, admiro muito seu canal. Cobori, toda vez que a gente ouve os debates do plenário, quando se fala a respeito de responsabilidade fiscal, arcabouço fiscal, teto de gastos, sempre vem aquela associação, aquela ideia de que todo investimento em melhorias, em benefícios para a população mais carente, classe média, é traduzido como gastança, inflamando a máquina pública e que isso reduziria a credibilidade das dívidas brasileiras para os investidores. O quanto disso tudo é realidade? Na sua opinião, na sua visão de economia, realmente o investimento nesses projetos pode impactar o desenvolvimento do Brasil? Se puder também explicar um pouco melhor como que funciona essa interpretação do mercado a respeito das dívidas públicas e se a gastança realmente impacta nisso. Bem, acabou que pessoal, não se esqueçam de se identificar de onde vocês estão falando, tá? Mas essa pergunta do risco fiscal sempre surge, né? Esse discurso da austeridade fiscal, que a taxa de juros é alta. Você pega todos esses economistas do mainstream, né? Eles falam isso, que o risco fiscal, que a gastança. Obviamente, gastança, quando você fala gastança, o próprio nome gastança tem um tom pejorativo. Gastança é quando você está gastando de forma errada. Então, obviamente, ninguém é a favor de que o Estado gaste de forma errada. A gente ainda gasta muito mal o dinheiro, né? O dinheiro tem que ser gasto de uma forma mais eficaz, né? Não pode haver desperdício de dinheiro, obviamente não pode haver corrupção, não pode haver desvio. Então, o Estado tem que gastar melhor. Esse é um ponto que, obviamente, ninguém é contra isso, né? A gente tem que gastar assim como a gente gastaria o nosso dinheiro. A gente não sai desperdiçando, né? Pagando mais caro em coisas que a gente consegue comprar mais barato, e desperdiçando dinheiro. Então, obviamente, o Estado precisa gastar melhor, né? Isso é indiscutível. Mas a grande questão da discussão sobre economia não é nem se está gastando bem ou mal, é que ele não pode, teoricamente, gastar mais do que arrecada. E aí vem essa discussão do superávit primário, do déficit fiscal, e aí são discussões um pouco mais teóricas, né? Então, quando a gente entra nesse campo, o que eu tenho falado, e para quem me acompanha ultimamente, você pegar as duas maiores potências econômicas do mundo, que é os Estados Unidos e a China, eles têm déficit fiscal há 40 anos, ou seja, há 40 anos eles gastam mais do que arrecadam. E aí existe sempre a comparação, né? Você pega esse pessoal, eu estava falando lá dos econocoaches, né? Das críticas ao Drex, né? Ao Pix. Então, quando você tira esse pessoal da escola austríaca, infelizmente eles dominam aqui a internet, né? Mas você tira esse pessoal da escola austríaca, né? Os anarcocapitalistas, quando você tira eles da sala e fica só os adultos, existe uma discussão entre o liberalismo, né? Que defende muito isso aí, o neoliberalismo, né? Que defende muito isso aí, e em geopolítica eu tenho explicado que por que eles defendem muito isso aí, capitaneado, né, pelos Estados Unidos, desde a ascensão do neoliberalismo, né, de pregar essa austeridade fiscal para os países periféricos, né, do capitalismo periférico, né, não do capitalismo, porque o capitalismo central sempre tem déficit fiscal, né? Eles pregam a austeridade fiscal para o capitalismo periférico. Por que eles pregam essa austeridade fiscal para o capitalismo periférico? Justamente porque eles não querem que as nações, que a gente chama o capitalismo periférico, é o capitalismo central e o periférico. O periférico é aquele que se industrializa ali em produtos low-tech, ainda exportam só matéria-prima e produtos de baixo valor agregado, porque o capitalismo central precisa, né, que o capitalismo periférico exporte esse tipo de matéria-prima e de produtos de baixo valor agregado para que ele possa comprar isso do capitalismo periférico e ele não precisa produzir e foque a sua produção na fronteira tecnológica, produzir produtos de alto valor agregado, né? De alta tecnologia, uma indústria de complexidade tecnológica e econômica, porque é dali que eles traem o maior retorno. Só que para ele poder focar nisso, ele precisa de países, né, produzindo para eles esses produtos de baixo valor agregado e matéria-prima, exportar matéria-prima. Então nós somos um capitalismo periférico. Como ele precisa que esses países fiquem nessa situação de continuarem sendo periféricos,
eles pregam austeridade fiscal. Por quê? Porque se esses países periféricos adotarem austeridade fiscal, eles não vão ter como investir no desenvolvimento da sua economia, né? Que é um investimento estatal em ciência e tecnologia que leva uma nação para o outro patamar, para esse patamar de caminhar em direção à fronteira tecnológica. Então, tem esse discurso da austeridade fiscal, tem um objetivo por trás disso, né? Que é manter os países periféricos, né? Para que eles não se desenvolvam. Porque os países, as grandes economias do capitalismo central, eles não têm essa preocupação com a austeridade fiscal. Então, até peguei aqui, vou pedir para a edição colocar, e obviamente dar os créditos de um estudo de um economista chamado Demian Fioca. É muito interessante esse estudo, eu até vi ele junto com o meu amigo lá, Zé Márcio Rego, né, fazendo essa explanação sobre que a taxa Selic ela não é determinada pelo risco fiscal. Todo mundo fala, nossa taxa de juros é muito alta, e aí sempre tem, né, essa discussão agora da política fiscal, se tem esse risco fiscal aumenta, a gente tem que aumentar a taxa de juros, porque dado um maior risco fiscal do Estado, os investidores, para financiar o Estado, vão exigir uma taxa de juros maior, né? E esse estudo do Demian Fioca prova que isso é uma falácia, né? Então ele pegou aqui, ele colocou que a taxa Selic não é determinada pelo risco fiscal. Ele pegou aqui a fase de superávites primários da nossa economia e de relação dívida-PIB entre o ano 2002 e 2013, ou seja, 11 anos. Durante esses 11 anos, nós tivemos superávit primário em todos os anos, né? 3,2, 3,2, 3,7, 3,2, 1,9. E na média, no nível médio do superávit primário, a gente teve 2,9% em relação ao PIB de superávit primário, ou seja, a gente gastou menos do que a gente arrecadou, a gente teve um superávit primário. E a nossa relação dívida-PIB de 2002 até 2013, dado esse superávit primário, ele foi se reduzindo de 60% de relação dívida-PIB para 31%, né? Então, uma variação média anual aí de menos 2,7%. Não vou falar de dívida bruta, já fiz alguns comentários aqui no canal sobre dívida bruta, até para simplificar aqui o nosso raciocínio. E nesse período, a Selic real, né, a taxa de juros real, ou seja, descontada a inflação, a Selic real variou nesses 11 anos, em média, com um nível médio de 6,9% de juros reais, tá, da Selic. E aí, numa outra fase de déficits primários, ou seja, a partir de 2013, 2014 até 2020, que é o estudo que ele fez, a gente teve déficit primário em todos os anos. 0,6, 1,9, 2,5, 1,7, 1,6, 0,8, 9,2 em 2020. Ou seja, a gente teve nesse período um nível médio de déficits primários de menos 2,6. E a nossa dívida líquida subiu, né? Estava em 31, voltou ali para o patamar de 61 de relação dívida-PIB, de uma variação média aí de 4,4. E a nossa Selic real, a taxa de juros real, descontada a inflação, nesse período, ela foi de 4,2, 2,4, 7,3, 7, 2, né? Ou seja, ela teve um nível médio de 3,4%. Então, aqui já prova, né, que um maior déficit primário não implica uma taxa Selic maior, né? Na realidade, foi o inverso, né? Quando a gente teve superávit primário, em média, a nossa taxa de juros real da Selic foi maior, foi quase 7% de taxa de juros reais. E de 2013 até 2020, a nossa taxa de juros reais foi 3,4%, a metade, né? Menos da metade. Então, ele tem essa tabela, tem vários outros, é um estudo muito mais completo, né? Tem vários outros parâmetros e pesquisas que ele usa, que ele prova que não é o risco fiscal que determina a nossa taxa Selic. Ou seja, a nossa taxa Selic poderia estar bem menor e a gente poderia ter déficits primários até maior. Obviamente, como eu falo, você não pode sair gastando sem um planejamento. Se a gente tiver um projeto de longo prazo, um projeto de nação, como todas as grandes economias tiveram, você pode implicar em ter déficits fiscais para financiar esse crescimento, financiar esse desenvolvimento. Até porque, na realidade, se pegar vários conceitos que eu falo em várias entrevistas, né? Para você fazer o investimento, você precisa ter a poupança. Para ter poupança, você precisa ter renda. Para ter renda, você precisa ter gasto.
O gasto de um é a renda do outro. E no limite, para ter gasto, você precisa ter déficit fiscal, que é injetar dinheiro na economia, o Estado injetar dinheiro na economia para que esse ciclo se complete. E, obviamente, nesse período todo, tendo crescimento, vai aumentar a arrecadação e, de alguma forma, o Estado vai ter uma arrecadação maior para fazer frente ao déficit fiscal que ele impôs lá no passado para poder financiar esse crescimento. Então, obviamente, estou simplificando muito esse raciocínio, só para a gente entender, primeiro, com dados nessa pesquisa desse estudo do economista Demian Fioca, que ele prova que o risco fiscal não implica numa taxa Selic maior, muito pelo contrário, foi o inverso, né? E a gente sair dessa colonização mental que a gente tem na cabeça sobre a austeridade fiscal. Novamente, se for para você gastar sem objetivo nenhum, obviamente, todo mundo é contra, que você não pode gastar sem objetivo nenhum. Mas até as empresas, né? Quando você estuda em finanças empresariais, por que as empresas se alavancam? Por que elas se endividam? Porque ela investe em projetos que lá na frente vão dar resultado. O que é uma startup? Uma startup passa ali 2, 3, 5 anos tendo prejuízo. Isso é déficit. Então, um investimento está entrando antes, ela está se alavancando, se endividando, tendo déficit durante um período, porque no planejamento dela, sei lá, a partir do 6º, 7º ano, ela vai chegar no break-even e vai começar a ter retorno. Então, o raciocínio primário de que você não pode se endividar, você não pode ter déficits no início, vou usar a mesma palavra primária, assim, é infantil, né? Você simplesmente simplificar isso, que você não pode ter déficit fiscal. Não, se você tiver um planejamento de crescimento de longo prazo, se esse dinheiro estiver sendo aplicado, sendo investido, né? Obviamente, a gente tem que ser contra o dinheiro ser mal gasto, né? Mas se ele estiver sendo investido com um objetivo claro e um planejamento de longo prazo, não tem problema nenhum você ter déficits fiscais. Novamente, raciocínio simples aqui para a gente entender a lógica. E, novamente, gastar por gastar sem objetivo nenhum, obviamente, você não deveria ter, né, déficit fiscal se você não tem objetivo nenhum. Mas com um objetivo, um planejamento, as grandes nações, as grandes economias já provaram, né, que eles fizeram isso e deu certo. Mas, voltando lá de novo, o discurso colonizador, né, econômico, mental, que eles pregam para os países periféricos, é para que eles não façam isso, justamente porque eles não querem. É o famoso chutando a escada, né? Ele subiu a escada fazendo isso, agora ele chuta a escada e fala, você não pode fazer isso, porque isso está errado. Ou seja, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Esse é o raciocínio. Ok? Bem, pessoal, esse episódio fica por aqui. Espero que vocês tenham apreciado. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. E caso você goste, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.